Devocionais A Bíblia Toda em um Ano. Hoje, Efésios, capítulos 4 a 6. A partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo muda o tom da sua carta aos Efésios. Como aparece em algumas versões, o capítulo 4 começa com "portanto", mostrando que agora há uma aplicação, há uma mudança no foco da descrição de Paulo. Inicialmente, ele tratou sobre o Evangelho e de como, pela graça do Senhor, ele uniu dois povos em um só corpo, uniu judeus e gentios. Por isso, a partir do capítulo 4, Paulo aplica essas verdades. Ele chama aos crentes efésios para que vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda humildade e mansidão, suportando uns aos outros, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Os crentes devem, portanto, manterem-se unidos, mas isso não quer dizer que todos exercerão a mesma função. O versículo 7 em diante mostra que há uma diversidade nessa unidade. Foi o próprio Senhor quem concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que os santos fossem aperfeiçoados para desempenhar esse serviço para a edificação do corpo de Cristo. A diversidade de dons, portanto, tinha em vista a unidade da igreja, a unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e, assim, a estatura da maturidade de Cristo Jesus. Ainda no capítulo 4, do versículo 17 até a conclusão desse capítulo, há um chamado para a santidade. Há um chamado para que não vivam mais como gentios, mas sim como um povo da aliança. Dessa forma, aqueles que mentiam agora devem falar a verdade. Quem roubava agora trabalha, fazendo com as próprias mãos o que é bom para que ele possa repartir com o necessitado. Devem zelar pelo que falam, devem andar em fidelidade ao Senhor e não entristecerem o Espírito de Deus no qual foram selados. Paulo chama: sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. E o capítulo 5 continua esse chamar à santidade. A imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não deve ser nem sequer mencionada entre eles. Não devem se deixar enganar com palavras vazias. Não devem se envolver com as obras daqueles que não temem ao Senhor. Não devem andar em comum acordo com pessoas que fazem o que é mal, que é contrário à palavra e à vontade de Deus. Não devem se embriagar com vinho, mas serem cheios do Espírito Santo, falando com salmos, hinos e cânticos espirituais, e dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. A própria vida conjugal deve ser mudada à luz do Evangelho. A esposa deve ser submissa ao seu marido, assim como a igreja está sujeita a Cristo como cabeça. Os maridos devem amar a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. À luz do Evangelho, o casamento deve refletir a relação de Cristo e a sua igreja e o seu povo. O trato entre pais e filhos também deve ser modificado. Os filhos são chamados à obediência aos seus pais no Senhor. E os pais são chamados a não provocarem os seus filhos à ira, mas tratá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. A relação também entre os escravos e os senhores que eram cristãos também deveria ser modificada. Deveriam mostrar humildade e um serviço que agradasse ao Senhor com compaixão. E por fim, Paulo conclui com a armadura de Deus, mostrando que todo esse chamado do Evangelho é desfrutado quando reconhecemos que estamos batalhando contra o maligno. A conclusão da carta aos Efésios nos chama para tomarmos a posição e resistirmos a esse mundo mau que nos rodeia, a por meio da salvação do Evangelho dada a nós, vivermos de modo distinto do mundo ao nosso redor. A segunda metade da carta aos Efésios é muito prática. Ela complementa a primeira, em que foi apresentada a teoria, o ensino do Evangelho. O propósito de Paulo agora é que aquele ensino que receberam no início da carta seja aplicado nas muitas áreas da vida, na vida como igreja, como comunidade dos santos, na vida comum
sendo luz em meio às trevas, não se conformando às obras más do mundo ao redor, na própria vida conjugal, do marido com a esposa, do pai com os filhos, do servo com seu senhor. E em cada um desses pontos, o chamado é para que os crentes de Efésios lutem pela fé, revistam-se da armadura de Deus e resistam na batalha contra o pecado, contra as forças espirituais que estão ao nosso redor. Novamente, todo o ensino de Paulo aqui encontra a sua plenitude em Cristo Jesus. Foi ele quem concedeu dons para que o seu corpo, fosse edificado. Ele é o modelo dessa nova natureza, da nova humanidade, do povo que ele redimiu. O chamado à santidade só é possível quando o seu povo contempla sua obra perfeita, sem pecado, e busca a graça nele para colocar em prática o evangelho recebido. O amor de Cristo orienta o próprio relacionamento cristão do marido com a esposa. É por meio dele que somos sustentados na luta que travamos contra as obras malignas, contra principados e potestades. É por meio dele que somos equipados para resistirmos nessas batalhas. Por isso, vivamos a dependência de Cristo. E viver na dependência de Cristo envolve estar unido ao seu corpo. A Igreja de Cristo deve viver unida e devemos estar, portanto, ligados ao seu povo. É por meio do povo de Cristo que somos edificados nos dons que ele concedeu para nossos irmãos. É olhando para Cristo que nós somos aperfeiçoados em santidade, em abandonar aquela vida antiga que levávamos e agora viver de modo agradável ao Senhor. Não podemos pensar que o Evangelho está restrito apenas ao ambiente da igreja. A nossa própria vida no dia a dia, em nossos relacionamentos, deve refletir aquilo que recebemos no Evangelho. Por fim, devemos também estar armados, preparados na batalha que temos travado, a fim de permanecermos firmes, resistindo nessa luta até o fim, até sermos coroados em glória com Cristo Jesus.